Olá e bem-vindo a este debate eleitoral especial a ser transmitido a partir da cidade da Beira, capital da província de Sofala. Estamos no centro de Moçambique. Temos os nossos convidados já prontos para responder às suas próprias questões e também às questões dos telespectadores. Estamos a falar de uma cidade da Beira que, de acordo com o censo de 2017, é a quarta maior cidade do país. Mas, de acordo com aquilo que é a estrutura de Moçambique, Beira é a segunda cidade mais importante, abaixo apenas da cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique. Mas, se formos mais fundo, encontramos a Beira no topo, como o rosto da vulnerabilidade de Moçambique no que diz respeito ao impacto das mudanças climáticas. Se nos recordamos, em 2019, quase 90% da cidade da Beira ficou devastado por conta do ciclone Idai. Foi um momento de choque para Moçambique, para compreender que esta cidade está muito abaixo do nível do mar. Vamos ouvir o pensamento sobre esta cidade, esta importante cidade para o país, das pessoas que procuram governar nos próximos 5 anos. Atualmente, a cidade da Beira está nas mãos do Movimento Democrático de Moçambique, depois de ter sido conquistada a cidade por uma lista liderada pelo falecido líder do MDM, Davis Simango. Aliás, até a sua morte, foi Davis Simango que retirou esta cidade das mãos do Partido Frelimo. Foi em 2003, enquanto membro da RENAMO, e depois, no mandato seguinte, concorreu enquanto independente. Depois disso, formou o Movimento Democrático de Moçambique, este que, desde lá até então, está a governar esta cidade. Ou seja, estamos com 2 partidos que estão a governar a cidade da Beira nos últimos 20 anos. Razões não faltam para acreditar que aqui deve haver um pensamento sério e profundo sobre esta cidade. Meus caros, dou as boas-vindas aqui ao debate eleitoral e muito obrigado por aceitarem estar conosco. Já faço a apresentação do lado, portanto, no outro lado extremo, temos o atual presidente do Conselho Autárquico da cidade da Beira, Albano Caris, que é cabeça de lista do MDM. Temos no centro Geraldo Carvalho, ele que é cabeça de lista da RENAMO, é deputado. Aliás, é político, já foi deputado da Assembleia da República. Temos uma funcionária do Conselho Municipal da cidade de Maputo, da cidade da Beira, que também está aqui a representar a lista da Associação dos Deficientes de Moçambique, que é uma lista da sociedade civil, é um grupo de cidadãos que procura fazer algumas mudanças. Meus caros, o nosso debate vai ter 3 momentos. O primeiro é de exploração do vosso pensamento sobre a cidade da Beira, em que será dividido também em 3 momentos. Teremos a primeira fase, em que vamos procurar perceber quais são os 3 maiores problemas que identificaram na cidade da Beira e como é que pretendem resolver esses problemas. Faremos uma segunda ronda de 3 minutos para insistir e compreender melhor esses problemas e as soluções. E os últimos 2 minutos serão dedicados a uma pergunta que não falta no debate eleitoral. Vamos começar com o atual edil da cidade da Beira. Albano Caris, é bem-vindo ao debate eleitoral uma vez mais. Quais são os 3 problemas que a sua lista identificou e que procurará resolver caso seja reeleita para o próximo quinquênio? Tem 3 minutos na tela. Boa noite, caros telespectadores da STV. Primeiro quero dizer, é uma satisfação, estando a governar, ter a coragem de estar aqui, interagir com os munícipes, trazer aquilo que nós estamos a fazer e também apresentarmos aquilo que é o nosso sonho de ter uma Beira até ao 2035. Identificamos, na verdade, 3 grandes problemas, 3 grandes desafios. O primeiro desafio ou problema, estamos a falar de proteção costeira da cidade da Beira. Como dizia, que a cidade da Beira está abaixo do nível das águas do mar e, estando abaixo do nível das águas do mar, ela está imposta aos desafios climáticos. E em vão será ter os cidadãos beirenses e todo investimento na Beira sem a proteção costeira. É verdade, já iniciamos algum trabalho com cerca de 1.400.000 euros, mas queremos ver a acontecer aquele projeto de grande engenharia, que já existe o seu valor, que é cerca de 60 milhões de dólares. Também temos o outro grande problema, que é a gestão dos resíduos sólidos. Por que é problema? É verdade, nos mundos mais desenvolvidos, o lixo já não é lixo. Mas para nós, todo lixo é lixo.
precisamos consciencializar o munícipe para perceber que todo lixo não é lixo. Aquele lixo que produz pode aumentar o seu bolso caseiro, pode aumentar a sua economia caseira. Então, estamos no processo de introdução daquilo que é recolha seletiva, depósito seletivo e tratamento ou reciclagem desse resíduo sólido para garantir que menos lixo seja depositado na lixeira. Há um ditado que diz o seguinte: ter uma cidade limpa não significa ter muitos meios que recolhem muito lixo, mas ter uma cidade limpa significa menor quantidade de depósito de lixo levado à lixeira, porque a maior parte é reutilizado. E temos também aquilo que é a capitalização do jovem e da mulher. Precisamos de pôr os jovens a ter o autoemprego. Precisamos de pôr as mulheres a terem um autoemprego, porque no final do dia, se tu queres ter uma comunidade forte, precisas investir sobretudo na mulher e na criança. Na mulher porque nós saímos da mulher. Na criança porque passamos pela criança para sermos estes grandes quadros, estes grandes profissionais que hoje o mundo nos admira. Pois, Albano Carriço, muito obrigado pela sua intervenção. Vamos agora ouvir Geraldo Carvalho. A questão é a mesma. Quais são os 3 maiores problemas que a lista da Renamo identificou na cidade da Beira e que vai procurar resolver nestes próximos 5 anos? Problemas e as respectivas soluções. Muito obrigado. Sinto-se cumprimentado e que Deus vos proteja. A primeira questão que temos que resolver tem a ver com as mudanças climáticas. Todos sabemos que a cidade da Beira, infelizmente, é uma das cidades, uma das mais vulneráveis no mundo. E é verdade que estamos abaixo do nível das águas do mar. E Beira tornou-se a entrada de grandes ventos. É só lembrar do Idai, Kenneth e outros. Portanto, como Partido Renamo, nós vamos estabelecer primeiro um gabinete de mudanças climáticas e criarmos condições de entrarmos, pôr este gabinete em estreita ligação com aqueles que são as instituições que controlam os serviços meteorológicos e as calamidades do país. Também iremos estabelecer plataformas de comunicação rápida, porque a Beira, estando na costa, uma boa parte dos munícipes pratica a pesca. Há um leque de pensamentos que nós temos com relação àquilo que são as mudanças climáticas e não poderei aqui debruçar sobre todas, mas vou falar sobre algumas, como o caso de abrir novas zonas de habitação segura para os munícipes, porque para além de estarmos abaixo do nível do mar, é uma cidade que sofre muito com a umidade. Iremos também indicar como segundo problema, que tem a ver com o fraco desenvolvimento econômico e a cooperação. Neste ponto, iremos, de forma muito séria, primeiro, de forma a encontrar saídas, porque muita juventude queixa-se de emprego, muita rapariga queixa-se de emprego, muitos jovens, pais e mães queixam de emprego. E tenho ouvido aí alguns até a dizerem nos seus manifestos ou então nas promessas que fazem os munícipes que vão gerar ou vão dar emprego. Nós não vamos avançar porque não é a doutrina do município dar emprego às pessoas, senão corremos risco de cometer erros que já andam a ser cometidos, que acabamos caindo no nepotismo, corrupção, como temos verificado, porque toda a gente quer entrar no município. Mas a verdade é que nós vamos fazer é criar condições que haja um ambiente de negócio, criar condições que encontremos parcerias públicas e privadas, porque o artigo 15 da lei de 2011 permite que isso aconteça. Portanto, como município vamos embrear muito naquilo que vai ser o PPP, de forma que, com base no setor privado, na parceria pública-privada, gere
emprego para muitos jovens e aí podemos resolver várias questões. Geraldo Carvalho, muito obrigado. Tempo esgotado. E vamos agora procurar ouvir o pensamento da Associação dos Deficientes Moçambicanos sobre os principais problemas registados na cidade da Beira e também o que pensam em fazer para resolver esses mesmos problemas. Helena. Pela oportunidade que foi nos dada, e nós, como Associação de Pessoas com Deficiência, nós identificamos vários problemas. Nós sabemos que esta é uma camada esquecida, é uma camada deixada para trás, e nós, como pessoas, queremos tentar trabalhar nesse sentido, né? Falar da inclusão, falarmos das pessoas com deficiência, direitos iguais. Então, um dos 3 principais problemas que nós podemos levantar, é o transporte, em primeiro lugar. Sabemos que a cidade da Beira há muito déficit de transporte, quanto mais transportes acessíveis para pessoas com deficiência. Nós, por exemplo, atualmente, temos visto que as pessoas com deficiência já não têm acesso a transporte grátis. Antes havia isenção, mas agora tem poucos lugares. Parece que são somente 4 lugares para cada deficiência. Se num transporte entrou já 4 pessoas com deficiência, os restantes que quiserem tomar o transporte não têm lugar. Nós temos verificado isso. E também vamos falar de infraestruturas. Sabemos que existem novas infraestruturas que são construídas, são levantadas sem acessibilidade. Algumas, que é recente, não se justifica, tem que haver maior fiscalização ou uma reparação, monitorizar, sei lá, como é que eu posso dizer o termo. Não se justifica uma construção nova, sem uma acessibilidade. Não faz sentido. Então, queremos que toda a infraestrutura que seja levantada atualmente e as outras já construídas, que haja uma reparação, tenha acessibilidade, tenham lá rampas apropriadas. Não qualquer rampa, nós temos verificado que existem infraestruturas com rampas, mas não são rampas apropriadas. Tem medidas próprias para se fazer rampas. Não tem corrimão para pessoas com deficiência visual. Então, nós queremos tentar trazer essas soluções desses problemas. E também falamos da saúde. Queremos procurar trazer aquilo que é o atendimento humanizado. Nós sabemos que na saúde, as pessoas com deficiência, todo tipo de deficiência, já é estigmatizada. O atendimento não é humanizado a todos. Então, nós estamos a querer buscar solução para esse tipo de problema, dentre outros que já existem. Pois. O tempo está esgotado, mas não está esgotado o tempo de continuarmos consigo, caro telespectador, neste debate eleitoral. O que está esgotado é o tempo de continuarmos no canal generalista da STV. Sim, teremos de interromper para cumprir com outros compromissos, mas para quem quer acompanhar o nosso debate, pode continuar a fazê-lo sem problemas nenhuns. Pode fazê-lo através da STV Notícias, que está na plataforma Zap, mas também e principalmente a forma mais cômoda que existe agora é através de um dispositivo como este, baixar o aplicativo STV Play e acompanhar o nosso debate, seja agora ou de forma, portanto, a posterior pode acompanhar este nosso debate. Há questões que se levantam e que serão respondidas já na STV Play. Por exemplo, Albano Cariz, que é o atual edil, fala da questão da gestão dos resíduos sólidos e da conscientização das pessoas em relação a esta questão da gestão. Levanta-se uma questão, por exemplo, o que é que faz ou faria as pessoas acreditarem que o que não foi feito nos últimos 10 anos poderá ser feito nos próximos 5 anos. Outra questão levantada aqui pela Renamo é a questão do ambiente de negócios e também as parcerias público-privadas que deverão ser potenciadas para elevar o ambiente de negócios e garantir que haja mais empregabilidade na cidade da Beira. Questionaremos já a seguir
quais são as áreas que entende que não estão a ser devidamente exploradas aqui na Beira e que poderiam ser fonte de emprego na cidade da Beira. Já para a associação, vamos procurar compreender o objetivo da sua corrida a estas eleições autárquicas, se pretende governar o município da Beira ou então ter um espaço na Assembleia Municipal para reivindicar os seus direitos. São respostas para ter já na STV Notícias e também na STV Play. Enquanto isso, quem nos acompanha pela STV, é o fim e vemo-nos na próxima vez. Ora bem, e continuamos. Albano Carriço, continuamos a ter, neste momento, um fundo de tempo de 3 minutos para responder a estas questões que levantamos aqui, que, na verdade, nós já tínhamos anunciado quais seriam as questões. Para si, a questão de fundo é que Albano Carriço diz que, neste próximo mandato, vai privilegiar também a conscientização para que as pessoas possam compreender uma melhor gestão do lixo, ou então, como disse, de resíduos sólidos. Mas Albano Carriço, assim como o MDM, estão a governar a cidade da Beira nos últimos mandatos. Isso, de acordo consigo, não foi feito, esta conscientização não foi feita. O que é que vai ser feito agora diferente dos métodos antes usados e que, de acordo consigo, fracassaram? Bem, esta consciencialização estava sendo feita. É verdade, nós mudamos de filosofia. É preciso perceber, mesmo quando você é um professor, está a dar aula, se o aluno não percebe, deve procurar forma e estratégia de fazer com que este aluno perceba a lição. O que nós estamos a fazer agora, estamos a recolher os resíduos sólidos ponto a ponto, significa que o caminhão do município vai casa a casa, num determinado tempo, e explicamos que não deve mandar uma criança. O que se deve fazer é que você, quando produzir o seu resíduo sólido, saiba selectar, saiba praticamente escolher o que pode ir diretamente para a lixeira, o que pode se aproveitar para o estrume, ou o que pode ser reciclado. Por exemplo, estamos a falar de garrafa de água mineral ou garrafa de refresco, que pode ser reutilizado sob pagamento de algum dinheiro. E isto o que vai fazer? Vai fazer com que menor quantidade de lixo vá à lixeira. Se nós recolhíamos, por exemplo, 10 contentores numa secção de 500 metros, se a população assim perceber que podem ter algum aumento econômico no seu bolso com este processo, tenho a plena certeza que vamos, neste curto espaço de extensão, vamos recolher o dobro ou o triplo. E, para além disso, também estamos a trabalhar com os nossos parceiros que estão a vir trazer aquilo que é o conhecimento da utilização do lixo, da reciclagem do lixo. Por exemplo, existem casas ecológicas, por exemplo, construção de casas através de garrafa de refresco, garrafa de cerveja. Então, nós podemos fazer muita coisa utilizando aquilo que o munícipe, no final do dia, pega, joga na vala de drenagem. Assim, estamos a transformar a mente, estamos a consciencializar o munícipe que não pode servir da vala de drenagem como depósito de resíduos sólidos. Estamos a dizer, o que você produz como lixo pode funcionar para a sua economia familiar. Pois, tem ainda um fundo de 50 segundos e gostava que desenvolvesse um pouco mais esta questão do emprego e também das mulheres. Emprego para a juventude. Sobre emprego, nós temos um orçamento de 800 milhões de meticais. 1,5% vai para jovem e mulher. Estamos a falar de 12 milhões de meticais. 10 milhões para jovem e mulher, como? Vamos financiar 50 bolsas por ano e essas bolsas vão funcionar como se fosse uma incubação. Submetemos a bolsa, vamos acompanhar, depois compramos materiais para avançar com o primeiro passo daquilo que está formado e logo a seguir vamos acompanhar aquilo que será o seu primeiro emprego. Quando estiver a ter um emprego, terá um ajudante. Nesta altura, estamos a empregar ele, estamos a empregar o ajudante. Vamos ter 26 médicos para financiamento por ano, 2 milhões de meticais. Muito obrigado, Albano Carriço. Vamos agora ouvir Geraldo
Carvalho, que é a cabeça de lista da Renamo, aqui a nível da autarquia da cidade da Beira, levanta aqui 3 problemas, nomeadamente mudanças climáticas, e pensa em trazer um sistema melhor de pré-aviso, novas zonas habitacionais, onde as pessoas possam estar um pouco mais protegidas. Fala também de desenvolvimento econômico e cooperação, e ambiente de negócios e a exploração de parcerias público-privadas. Neste último ponto, que áreas é que acha que não estão a ser devidamente exploradas e que, se forem melhor exploradas no contexto das parcerias público-privadas, podem realmente gerar emprego para os munícipes da Beira? Nenhuma área está sendo explorada. Provavelmente, desculpa, o que está a acontecer é muita politiquice. Para o que nós vamos fazer, em tanto que o município, governo municipal é uma instituição pública. E a Lei 15 de 2011 preconiza que uma instituição pública como o governo municipal possa ter parceria pública e privada. Suponhamos que preparas um terreno, a terra coloca água e luz e se dispõe para que um empresário de uma determinada área possa explorar e que gere emprego. Aí é que vai gerar o emprego. Não vamos disponibilizar um financiamento, porque não é a política do município dar emprego. Portanto, vamos participar com aquilo que é a nossa atividade como município, de forma a contribuir para que essa parceria seja firmada em diferentes áreas. O outro ponto que eu tinha elegido, quando me procurou, pediu que eu elegesse 3 pontos. O terceiro ponto tem a ver com a corrupção generalizada. Vamos combater a corrupção sem tréguas, em todos os aspectos, desde o cadastro, desde o sistema financeiro, concursos para aquisição de obras ou aquisição de bens e serviços, porque isso não está a acontecer. Então, voltando ao que esteve-me a perguntar, porque o tempo é curto, eu diria que, como município, porque de fato há uma quantidade, um número elevado de jovens que não têm a possibilidade de ter emprego, e como município, participando em parcerias públicos-privadas, já até algumas empresas que fazem uso, exploram a cidade da Beira, não dão emprego aos jovens. Então, teremos que encontrar uma plataforma, em tanto que o governo local, para que os benefícios dessas empresas, tão grandes como as outras que estão aqui, também deem oportunidade ao jovem que tenha espaço e oportunidade de ter emprego. Neste aspecto de desenvolvimento econômico e cooperação, lá abarca tanta área porque acabas mexendo com um pouco de tudo. Porque tu não vais ter também o desenvolvimento e cooperação numa autarquia onde tens problema de mobilidade. Então tens de trabalhar muito para as estradas. Não vais ter um desenvolvimento econômico e cooperação se, de facto, aquilo que tem a ver com o aspecto de cooperação não está sendo tratado com transparência. Portanto, vamos primar por muita transparência, de forma que na governação terá que ser uma governação participativa de todas as áreas afins, sobretudo as que geram emprego, com a parceria do governo municipal para resolvermos o problema da juventude. Tempo esgotado e muito obrigado pela sua resposta. Acabou usando o tempo para responder ou para continuar com o seu pensamento. Muito obrigado pela sua gestão. Helena, a Associação dos Deficientes de Moçambique apresentou na sua primeira intervenção uma série de reclamações que os deficientes em Moçambique têm em relação à forma como são tratados, desde a construção das infraestruturas, sem rampas, o acesso ao emprego, entre outras questões. E isto leva-nos a uma questão. Esta associação está a concorrer com o objetivo de atingir o topo da governação municipal aqui a nível da cidade da Beira. O objetivo é ter um espaço a nível da Assembleia Municipal onde o grito de socorro desta classe, ou então desta camada social, assim é que é correto, possa ser ouvido por quem toma decisões. Exatamente. Sim, nós estamos a concorrer exatamente para termos um espaço, né, de princípio. Queremos um espaço assente na Assembleia em que nós possamos falar diretamente daquilo que são os nossos direitos, daquilo que pode ser melhorada para benefício das pessoas com deficiência. Nós sabemos que as pessoas com deficiência são vulnerabilizadas.
estão vulneráveis a tudo. Desde o emprego que se falou, as infraestruturas, acesso às estradas. Quer dizer, nós praticamente somos esquecidos. Então, se nós estivermos lá, na Assembleia, a debatermos diretamente com as leis, né, divulgadas de eleições, tudo que se tem discutido lá, será melhorada em algum sentido. Vamos ser ouvidos e vamos ter uma sociedade inclusiva. É isso que nós queremos, uma sociedade inclusiva. Helena é funcionária do Conselho Municipal da cidade da Beira neste momento. Inclusive trabalha na Secretaria do Presidente. Neste momento, o Conselho Municipal não tem dado ouvido já à vossa camada? Tem, o Conselho Municipal tem feito muito pelas pessoas com deficiência. Nós vemos que até muitas pessoas com deficiência já tiveram acesso ao emprego, né? Mesmo com o falecido. Ele priorizava isso, né? Pessoas com deficiência que tivessem algum emprego, uma vaga. Eu, pelo menos, consegui, no tempo também de falecido, ele tinha prioridade, sim. O Conselho Municipal tem feito, mas nós queremos mais, porque falta algumas coisas, né? Que pensem mais em nós antes de fazerem alguma coisa que não nos deixem para trás. É isso que nós queremos. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Pois, muito obrigado, Helena. Vamos passar para uma nova fase deste nosso debate. Na verdade, é uma última ronda que vai ter 2 minutos. Os nossos convidados serão desafiados a debruçarem-se sobre a questão da tesouraria. Já ouvimos, por exemplo, Albano Cariz edil a reclamar da questão da falta de dinheiro e da demora das transferências do Fundo de Compensação Autárquica, entre vários outros edis que também reclamam da dificuldade que os municípios têm de arrecadar receitas que sejam suficientes para atender às necessidades das respectivas zonas. Vamos começar mesmo pelo MDM, é assim que começamos nesta ronda. Albano Cariz está neste momento a fazer a gestão do município, é verdade que não foi quem começou o mandato. Como é que pensa, que projetos é que desenha em relação à gestão da tesouraria no Conselho Municipal nos próximos anos? Até porque fala aqui de projetos de resíduos sólidos, por exemplo. Isto custa dinheiro, gerir o lixo não é uma coisa necessariamente barata. Como é que pensa em gerir este e outros projetos que tenha para a governação da autarquia da Beira? De princípio, tem que continuar com aquilo que é o lema do MDM. Gestão transparente da coisa pública. Devolver ao César o que é do César. Significa tudo aquilo que faz parte de taxa, o pagamento de imposto que o munícipe cumpre como seu direito, como seu dever, aliás, você tem que lhe devolver como o direito dele. Para dizer que o município, aliás, o que nós temos reclamado não é porque o dinheiro é pouco, é obrigação do governo central devolver aquilo que colhe ou coleta dos municípios. Por exemplo, nós agora estamos com algum problema de atraso daquilo que a EDM deveria dar. Eles estão a cobrar o nosso dinheiro. Sobretudo, tem alguma taxa pelos serviços. Mas esse dinheiro tem que voltar. Então, nós temos muitas áreas para ir buscar. Agora, temos que avançar pela transparência, temos que avançar pela dignidade e respeito da coisa pública. E daí você poderá ter dinheiro para poder fazer o mínimo para pôr uma cidade a funcionar. Pois, obrigado, Albano Cariz. Vamos, então, ir à Renamo. Como é que a Renamo pensa em fazer a gestão desta questão da tesouraria, que é o que tudo indica, é uma dor de cabeça para os municípios? É uma dor de cabeça e para o caso da Beira é terrível. Primeiro deve-se fazer uma vassoura de todos os corruptos que estão no município. Todos. Temos que ser implacáveis nisto. Segundo, não pode existir empresas do pai e empresas do padrasto. Todas as empresas do âmbito nacional, do âmbito local e internacional devem pagar as taxas e fazer chegar o dinheiro ao município. Terceiro, temos que ser transparentes nos concursos que são lançados para a aquisição de bens e serviços.
acabar com empresas fantasmas, algumas até chefiadas, encabeçadas por alguns funcionários do mesmo município. Portanto, terceiro ou quarto, temos que ser transparentes e justos. Só assim que tu tens uma contabilidade em dia e depois encontrar uma forma de fazer pagamentos com vias mais sofisticadas e vias em que é introduzido o sistema eletrônico para evitar que a burocracia entre pelo meio e propicia tubarões e corruptos. Também a questão do dinheiro, a questão da contabilidade, quando é o município a assumir, deve ser responsável. Todo o processo que envolve qualquer benefício financeiro para a população, onde tem a mão do município, o município tem que assumir a sua responsabilidade. Eu dou um simples exemplo. Quando aconteceu o IDAI, o município teve a sua responsabilidade. Foram os funcionários do município, os secretários dos bairros, que andaram a recolher nome das pessoas de casa em casa com promessa de receber dinheiro do IDAI. E não receberam até hoje. Foi por isso que a população correu com aqueles que estavam a ir lá. Porque, de facto, tinham muita razão, mas não são só aqueles. Pois, Geraldo, o tempo está esgotado, mas certamente não Tenho muito azar, sempre que falo, corta-me e depois até diz que já extrapolei o tempo. Os outros são feitas outras perguntas, mas pronto, nós estamos habituados a esse tipo de imprensa. Geraldo, muito obrigado. Obrigado. Helena, já assumiu que a ideia da associação não é necessariamente governar a cidade da Beira, é ter este espaço. E tendo este espaço na Assembleia Municipal, como é que pensam em contribuir para uma gestão que possa ser eficiente e também eficaz para aquilo que são os anseios da autarquia? Sim, nós pensamos em contribuir com ideias já de princípio, né? Ideias, porque nós é que temos o conhecimento, nós é que temos aquilo que é a nossa necessidade, as nossas necessidades. Então, através de recursos, né, procurando parcerias, fazendo cooperações, nós podemos tentar buscar essas nossas ideias para a implementação das mesmas. E na melhoria também daquilo que são os nossos direitos, fazendo a divulgação daquilo que é o direito das pessoas com deficiência, que as pessoas saibam, né, que a pessoa com deficiência é capaz. Como diz nosso lema, somos capazes à inclusão. Então, nós mesmos buscando essas soluções, não existe melhor. Muito obrigada. Helena, muito obrigado pela sua intervenção. Vamos agora passar para o momento em que os nossos convidados fazem as questões uns aos outros. Neste momento, vamos ter 1 minuto para que cada convidado faça uma pergunta e, logo a seguir, os outros 2 vão ter um espaço de 2 minutos para fazer as suas respostas. Vamos começar pela Helena, fazer questões aos outros, aos cabeças de lista que estão aqui, da Renamo e também do MDM. Helena tem 1 minuto para fazer uma ou mais questões. Sim, em relação ao transporte, as mudanças climáticas foi dito aqui com o presidente, né? E dentre esse projeto que está a trabalhar nas mudanças climáticas, está lá incluída as pessoas com deficiência que são mais vulneráveis a essas mudanças, tendo em conta que uma habitação, né, de uma pessoa com deficiência é precária. Nós temos assistido isso, porque primeiro a pessoa não tem recursos, não tem dinheiro. Então, eu não sei se existe lei, algo que protege essa pessoa com deficiência, que esteja inclusa também na sua proteção para as mudanças climáticas. Pois, muito obrigado. Esta pergunta, Helena, penso que me confirma é para os 2. Porque os 2 falaram das mudanças climáticas. A ser assim, exatamente, vou pedir para que Geraldo seja o primeiro a fazer a sua resposta em relação a isto. Helena pergunta se no seu projeto, aliás, falou muito aqui, foi o seu primeiro ponto, a questão das mudanças climáticas. Peço que passe o microfone ao Geraldo, que nesta altura vai passar a ter
2 minutos, Geraldo, para fazer esta resposta que é feita pela Helena, que representa aqui a Associação dos Deficientes Moçambicanos. Geraldo. Quando dissemos que vamos estabelecer um gabinete para velar pura e simplesmente pela questão ligada às mudanças climáticas, é exatamente para que este gabinete aperfeiçoe, investigue e aprofunde todos os tratos sociais. Porque, afinal de contas, as mudanças climáticas vitimam aos humanos. E a pessoa com deficiência, de acordo com a lei, não só aquilo que é a lei da humanidade, a caridade, a boa educação, requer um cuidado específico. Daí que, pelo tempo, não vamos poder debruçar sobre tudo. Dentro do Manifesto Eleitoral da RENAMO, há de encontrar lá algumas inovações que lidam-se pura e simplesmente com a pessoa com a deficiência. Até porque eu podia adiantar uma delas, vamos avançar, entrar em contato com o governo central, porque o governo aqui tem instalações de educação, de atividade para os que têm pessoas que possuem deficiência visual, assim como física, em que essas instituições estão em escombro. Mas nós, como município, vamos entrar em coordenação para um bem comum, de forma que o deficiente tenha capacidade e se sinta um cidadão igual ao outro. Portanto, diante das mudanças climáticas, as pessoas que vão ser treinadas dentro desse gabinete, as equipas que vão ser preparadas dentro do gabinete, desde a sua prevenção, a previsão do estado do tempo, até a evacuação, terão que ser preparadas para se lidar com todos os seres humanos e com atenção especial, não só aos deficientes, como também mulheres grávidas, velhas. Nós vemos isso em países, nós temos visto no direito comparado, que até as autarquias têm barcos de salvação. Vamos equipar de forma que todos os tratos sociais devem ter o mesmo direito, porque o direito à vida é um direito consagrado não só na Constituição, como é um direito bíblico, um direito que nos deu, Deus é que nos deu, um direito humano. Portanto, não se preocupe que nós vamos tomar em assento todos os outros tipos de providências para os deficientes. Muito obrigado. Albano Caris, a questão é a mesma mesmo para responder esta questão feita pela Helena Renga. Tem 2 minutos. Aliás, nós já iniciamos com o nosso parceiro japonês, JICA. Já podemos fazer levantamento de zonas de risco e, sobretudo, estamos numa fase já muito avançada do projeto My Deadline Time. O que significa? Cada munícipe deve saber quantos segundos, quantos minutos, quantas horas precisa de ir até o lugar seguro, quando tem a percepção de chegada de algum evento das mudanças climáticas. E ainda mais, já temos mapeamento das rotas e temos os comitês de gestão de riscos de calamidades que estão nas comunidades. Próximo mês vão ser treinados. Cada dia que passa, esses comitês vão ser adequados àquilo que são as situações das mudanças climáticas. Aliás, nós percebemos que a cidade da Beira não é a primeira a viver situações. Existem cidades que vivem nas situações mais críticas. Então, por que nós não podemos ir buscar essas experiências? Por que não podemos ir buscar estes conhecimentos, aumentando com os nossos? Como aumentar nossos? Nós aumentamos com nossos, porque se forem em outros países que foram batidos pelas mudanças climáticas, ficaram 1 ano ali em parcidade. Mas nós, em 6 meses, demonstramos que somos resilientes, somos unidos e somos capazes de transformar e sermos uma cidade resiliente e os cidadãos também resilientes. Então, vamos buscar todo aquele munícipe com deficiência para a classe do munícipe resiliente. Pois, meus caros, muito obrigado pelas respostas. Geraldo Carvalho é o momento em que faz questões aos seus colegas. Tem um fundo de 1 minuto para fazer estas questões, tanto a Helena assim como a Albano Caris. Podem ser diferentes. A gestão é sua. E o relógio começa agora. A Associação dos Deficientes, o que levam na manga para aqueles munícipes que chamam até de
crianças ou pessoas especiais, muito inteligentes, mas elas são especiais e muitas das vezes as escolas... Autistas, muito obrigado, uns autistas especiais. O que é que levam na manga como proposta que vão poder contribuir de forma que ajude a esses... Porque temos que aproveitá-los se eles são inteligentes. Pois. Posso avançar? Pode. E como é que o senhor é candidato, cabeça de lista do MDM, o Yambuya, não é? Vai resolver o problema de concursos públicos para empresas que ganham sempre concurso, algumas delas assim duvidosas, como as que já tivemos aqui, e muito bem sabe de que estou a falar, e como é que isso vai ser resolvido, porque este problema ainda continua. Então, como é que vai ser resolvido isto? Pois, Geraldo, eu queria muito que estivesse a ver o relógio agora para ver o quão foi beneficiado. E isto nem foi uma questão de corrupção, mas porque estava no meio de um raciocínio, não nos convinha cortá-lo neste momento em que estava a fazer a questão. Mas ultrapassou demais até um minuto. Mas foi oportuno deixá-lo terminar. Helena, tem uma pergunta aqui que é feita pelo Geraldo Carvalho. Sim, respondendo essa questão, nós, para a solução, primeiro dizer que muito pouca gente tem conhecimento desse tipo de transtorno, é tido como um transtorno, né, das crianças, principalmente, e é divulgar que nós podemos, sim, lidar com esse tipo de crianças autistas. Elas têm aquela dificuldade, sim, na comunicação, na convivência, mas é possível, sim, e nós podemos trazer treinamentos, capacitações, mais divulgação de como saber lidar com essas situações. Treinamentos, capacitações desde os profissionais da saúde, os profissionais da educação, que geralmente nós temos visto que esse tipo de crianças são isoladas, têm um atendimento tipo especializado, mas não é correto. Elas podem estar no meio das outras crianças, sim, com algum recurso diferente, mas incluídas na mesma sala de aulas com as outras crianças que não têm essa necessidade. Pode ter um atendimento mais especial, né? Para ela, porque tem essa dificuldade de lidar rapidamente, de compreender rapidamente as coisas, mas devem estar incluídas. Não se criar uma como é que eu posso dizer, separação. Tem que haver uma integração. Pois, obrigado, Helena. Vamos ouvir Albano Cariz sobre concursos em que algumas empresas passam ou são aprovadas sem transparência. São palavras de Geraldo Carvalho. Como é que pretende combater isto? De acordo com o candidato da Renamo, Albano Cariz sabe de que é que se trata. Tem 2 minutos para responder a esta pergunta. Não sei se isto existe, mas talvez dizer que quando se faz um concurso público são vários que concorrem. Depois de se apurar uma empresa, aqueles outros todos que estavam a concorrer têm o direito de reclamar quando comunicados que perderam. Eu acho que também esta é a melhor via, porque aquele todo que reclama vai apresentar a sua base de reclamação. É verdade, nós podemos compreender. Eu muitas vezes, muito tempo não sabia, quando alguém estivesse grosso ou estivesse bêbado e fosse ao hospital, diziam que não, o médico não me deu o medicamento, não me atendeu. Não, naquela altura não deve ser aplicado o medicamento, porque o álcool corta todo o efeito do medicamento. Então, para dizer que a cidade da Beira, se for a ver nestas obras todas que existem, provavelmente é a maior cidade, é a cidade que tem maior número de empresas que ganharam vários concursos. Pois, muito obrigado. E vamos ouvir de si as perguntas que tem para os seus colegas. Tem 1 minuto para fazer uma ou mais perguntas, de acordo com a sua gestão. O relógio começa agora a contar. Muito obrigado mais uma vez. Minha filhinha, uma pergunta simples. Se o teu pai Cariz renovar o mandato,
Que tipo de presidente você gostaria de ter? Nhambuia? Yeah. Eu queria ouvir uma coisa simples também. Teria coragem algum dia de se debruçar sobre o seu manifesto em qualquer ponto, sem atacar o seu adversário? Pois, muito obrigado. Tem o relógio, acerta agora mais tempo para as respostas. Helena tem 2 minutos para fazer a resposta que é feita por Albano Carriço. Bem, segunda pergunta, que tipo de presidente gostaria de ter? Um presidente inclusivo, que pense na camada mais vulnerável, que são pessoas com deficiência, em todas as áreas, que é saúde, educação, na construção de habitações, as estradas. Nós temos visto que nas estradas existem muitas barreiras para as pessoas com deficiência. Estão lá buracos, as fossas sem tampas, e é um grande perigo para as pessoas com deficiência visual, principalmente. Então, que o presidente seja inclusivo em todos os aspectos. Transportes públicos, nós queremos que haja mais transportes e que as pessoas com deficiência tenham acesso a esses transportes. Tudo bem que não há ainda, que eu posso dizer, tecnologias, né, para termos, ou recursos para termos aqueles transportes com elevadores, mas com boa vontade, eu penso que o município pode criar, sim, um transporte exclusivamente inclusivo. Pois. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Geraldo Carvalho, o relógio agora vai acertar 2 minutos para ouvir a sua resposta. E começa a contar agora. Bom, não tem nada a ver com o ataque. O importante é que as pessoas estão habituadas a corrigir os erros só de quem está no poder. E a história manda dizer que a Frelimo fica muito tempo no poder. Quando a corrupção é feita pela Frelimo, todos temos que atacar, que são corruptos. E quando a corrupção é feita por os outros, não podemos atacar por quê? Não podemos dizer por quê. Constitui ataque. Manifesto, o que eu vou fazer, o que vamos fazer, foi dito aqui o que vamos fazer. Vamos construir prédios, vamos construir casas de forma vertical para a juventude, vamos resolver os problemas. Agora, que de facto há problemas, há problemas. Eu até podia ter feito uma outra pergunta. Como é que vai se lidar com aquelas senhoras que foram arrancadas na chamba quando era vereador, por exemplo? Isto é verdade, aconteceu, ninguém pode perguntar, é ataque. Quando se fala da corrupção em empresas privadas, empresas fantasmas, é verdade mesmo que o senhor atual edil e cabeça de lista do MDM não conhece, não sabe, não ouviu falar de uma empresa chamada Queque e não conhece quem são os que assinavam isso? É verdade mesmo que não sabe de que onde devia ser estádio municipal ou está lá uma empresa? Quem era o vereador? Quem era o vereador quando estavam a ser distribuídos esses espaços todos, a serem arrancados os terrenos aqui? Não podemos falar? Quando temos alguém que não atende chamada, é conhecido por toda a cidade que não atende telefone. Quando você diz que esse não atende telefone, está a atacar? Não. A Frelimo também tem esse tipo de coisa. Nós podemos dizer, não é ataque. Quando os outros nós também fazemos, temos que aceitar que as pessoas nos critiquem para mudar, porque quem avisa e quer o bem. Quem diz que quer o bem, quem avisa, amigo é. Não é ataque nenhum, o meu manifesto vai andar, o manifesto da Renamo, neste caso, porque eu concordo por uma lista, eu sou cabeça de lista da Renamo, e o manifesto vai andar, está a andar, nós estamos aqui para vir com números, milhões, bilhões, não. Estamos há 15 anos a viver uma beira, a mesma beira, pior do que sempre. Quando chegam as eleições, inauguram a estrada, inauguram tudo quando chegam as eleições. Mas em 4 anos não vimos nada, não podemos falar. O tempo está esgotado, Geraldo Carvalho. Está também esgotado o tempo de nós fazermos perguntas, ou vocês fazerem as perguntas uns aos outros. É o momento de aqueles a quem vocês pretendem direcionar os vossos serviços de governação também colocarem as suas questões para, tanto, ouvirem de vocês que presidentes é que vão ter, que respostas é que trazem para as suas preocupações. Vamos agora ouvir o que dizem os munícipes da Beira sobre aquilo que são as suas maiores inquietações. E logo a seguir voltamos para ouvir as respostas aqui, no debate eleitoral. A minha pergunta seria como é que eles vão resolver a problemática de habitação.
visto que a cidade da Beira é composta por muitos jovens. Então, como é que vai ser a distribuição de terrenos e coisas parecidas para os jovens da cidade da Beira? Depois esses partidos ganharem, como é que vão dar emprego? Ou qual é a maneira que eles vão fazer para ter emprego? Se o próprio eles mesmos não têm dinheiro, vão empregar aonde? Que empresa? Da governação que vão fazer a cidade em si, será que teremos os melhores acessos ou saneamento para que as pessoas que não sofrem de enchimentos, de inundações? Ora bem, já ouvimos estas preocupações, quase todas relacionadas com habitação, mas também fala-se aqui de emprego. Então vamos ouvir o que as listas trazem para estas preocupações. Meus caros, o relógio agora vai acertar 5 minutos. Não é apenas para responder a estas perguntas, é também um momento em que vão fazer a última comunicação aos munícipes. Podem também aproveitar-se deste momento para responder a alguma coisa que tenha ficado mal resolvida durante os momentos que nós criamos aqui. Portanto, é uma oportunidade de 5 minutos responder às preocupações dos munícipes, última comunicação a eles mesmos, mas também deixar algum prato, caso esteja sujo, limpo. Vamos começar. Em algum momento tínhamos que seguir esta regra de cavalheiros, né? Estamos aqui num debate e a Helena desta vez terá de ser a primeira. Helena, tem 5 minutos para responder. Não é obrigatório usá-los todos. E já começa a contar o relógio agora. Sim. No que diz respeito ao emprego, nós pretendemos que haja mais oportunidades para as pessoas com deficiência. Nós vamos trabalhar exclusivamente para pessoas com deficiência, tendo em conta que esta camada vulnerável e com o emprego nós sabemos que podemos diminuir a mendicidade nas ruas, na cidade, como nós temos verificado. Então, que haja mais oportunidades para as pessoas com deficiência. No que diz respeito à habitação, também que se criem habitações, nem que o governo crie recursos, né, para a construção. Nós vamos tentar buscar esses recursos também através de parcerias, cooperação, para a construção de casas para pessoas com deficiência. Diz respeito à habitação, respondendo a essa questão. Pois. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Vamos ouvir o que pensa Geraldo Carvalho, a menos que ainda não esteja preparado, senão podemos passar para lá enquanto... Então vamos ouvir o que pensa Albano Caris e, por fim, ouviremos Geraldo Carvalho. Por acaso eu já tinha iniciado sobre o emprego. O Conselho Municipal, no seu orçamento, cerca de 800 milhões de meticais, apesar de se dizer aqui que o Conselho Municipal não dá emprego, nos 800 milhões de meticais nós temos 1,5% para criação de emprego e também vamos investir, neste nosso próximo manifesto, vamos investir em formação de 26 médicos. Vamos dar bolsas, vamos fazer contrato com as universidades para pagamento de bolsas para 25 médicos. Significa que queremos ter primeiro pessoas com saúde. E quando você tem saúde, ali você pensa bem, ali você desenvolve muitas estratégias para poder ter uma cidade completamente robusta. E com os 10 milhões de meticais, temos lá 5 milhões para a camada juvenil. Esta camada juvenil, o que nós vamos fazer? 50 bolsas anuais. Já temos alguns cálculos, já contactamos a Young Africa e tem uma bolsa completa, vai mais ou menos 14 mil meticais. E depois, com esta bolsa para o jovem, vamos utilizar o sistema de incubação. Tem a bolsa, depois do fim de formação, vamos comprar materiais e depois vamos criar um grupo de especialistas para fazer o acompanhamento em 3 ou 6 meses do início das suas atividades. E ali, estes jovens que se formam, não vai conseguir fazer tudo sozinho. Vai precisar 1 ou 2 ajudantes. Nessa alternativa, são 3 empregos que nós vamos conseguir criar. Imagine 3
por 50. São 150 empregos. Estamos a falar para os jovens. E vamos às mulheres. Nas mulheres, já estamos a contactar a igrejas que estão interessadas em trazer pessoas que podem fazer a formação na área do alfaiate, noutras áreas, e ali vamos também procurar formar as nossas mães, formar as nossas irmãs, ali, pouco a pouco, vamos criando emprego para aquele todo que pode criar o seu... Olha, nos países mais desenvolvidos, não são as instituições públicas que mais empregam, são os empresários que mais empregam. Então, esta é a filosofia que nós queremos trazer. Aliás, o Conselho Municipal já está saturado, não é? E habitação, temos o nosso projeto de 25 mil casas. Estava a dizer, há 2 semanas estava cá um empresário que veio de Dubai, em que nós falamos com ele, pedimos 15 mil casas. Ele dizia, não me falem de 15 mil, falem a partir de 100 mil casas. Assim, logo que terminar as eleições, há de vir para cá com grandes outros seus empresários para ver o que é que nós podemos fazer. Vamos avançar com a geomorfologia da cidade está abaixo do nível das águas do mar. Então, temos que criar condições mínimas de ter uma área habitacional em que tenha a parte inclusiva. Para dizer, não haverá muito rico, não haverá o menos rico e nem haverá o médio. Toda vai ser uma mistura. Gestão dos recursos financeiros. Nós somos o AUA. Isto fala-se aqui na Beira. Quando não houve 13º, em dezembro, o município da Beira pagou. Os funcionários do Estado, no dia 25 de junho, não tiveram salário, o município pagou. E este mês, agora que estou a falar, estamos a pagar o salário com o TU. Então, significa que aqui a gestão, conhecimento da gestão, gerir coisa pública, devolver ao César o que é do César, é casa dele. Então, não temos problemas de gestão, mas vamos transferir esta gestão para outros serviços. Estamos a falar de serviços de educação primária, de saúde primária. Como vês, construímos escolas, construímos hospitais, precisamos de transformar as mentes dos gestores desses serviços públicos para saberem que podem pensar sozinhos para melhorar mais aquilo que é gestão de coisa pública em todas as entidades que elas são dirigentes. Pois. Muito obrigado, Albano Caris. Geraldo Carvalho, será o último, mas o relógio vai continuar a marcar 5 minutos para si. E começa a contar agora. Nós vamos apostar muito, porque Beira, a sua gênese é uma cidade de negócios. E quem gera emprego é a classe empresarial, é o setor privado. Vamos trabalhar muito com o setor privado. Vamos trabalhar com a cooperação externa, de forma que criemos condições de gerar novas empresas, novos investidores, de forma a dar emprego aos jovens. Isto é possível porque nós vamos apertar seriamente as empresas que andam por aqui, porque não faz sentido que a gente esteja a pensar no jovem beirense para ir ser carpinteiro, alfaiate, enquanto temos um porto como o Porto da Beira. Não faz sentido que a gente esteja a pensar tão pequeno naquilo que é a formação. Nós vamos primeiro optar por qualificação, termos quadros formados, entretanto vamos avançar com aquilo que é incentivar e arranjar parcerias e financiamentos de acordo com aquilo que vai ser os nossos parceiros, para que haja financiamentos de modo a criarmos institutos ou então escolas de artes e ofícios no âmbito daquilo que é a parceria público e privada. Só assim que você vai ter pessoas qualificadas para poder servir, e aí, quando estivermos a trabalhar nesta parceria, não só com os nacionais, também internacionais, vai haver formas de gerar emprego. Eu dei um exemplo claro que a terra, o solo, os terrenos são controlados pelo município. O município pode muito bem, na zona da milha 3, aí, verificar bem e dar espaço a empresários de modo que venham criar empresas que gerem empregos para os jovens da Beira. Habitação. Bom,
não gosto de falar dos outros, mas estamos a ouvir muito dos milhões e tudo, até dos países, estamos a ouvir, já passam mais de 5 anos. Nós não vamos optar por isso, porque neste momento, se o jovem vai para o cadastro do município da Beira, pede terreno, não é dado terreno, porque não existe, e os outros podem ter por outras vias, que nós não vamos aqui mais. Entanto que a habitação, nós vamos criar condições de ir encontrar parceiros de cooperação, de forma que venhamos a implementar aquilo que é a construção facilitada, uma construção um pouco mais barata, mas naquilo que vai ser a nossa política de habitação, vamos optar por construção vertical, porque espaço de forma horizontal já não há muito, porque as próprias zonas de expansão que ficaram ainda são poucas, e se tem um problema sério de água e que deve haver lá um trabalho de grande engenharia para a evacuação das águas, que é o caso da Munhava e Manga, onde ainda não tem, porque só temos aqui na zona da cidade, quer águas das chuvas, quer água dos esgotos, Munhava, Tchantim, ali, Marasa, Mananga, não tem nada. Cada um faz as coisas de sua maneira, tem latrina, tem coisa assim. E quando chove, todos sofrem com as águas. Então, aí, quando começar aquilo que vai ser a reurbanização, vamos optar por aquilo que são construções verticais, dando prioridade aos que estiverem no terreno. Isto é, construção vertical é construir para cima. Aqui no Uganda, aqui na África do Sul, digo no Ruanda, na África do Sul, em várias autarquias, isto acontece de acordo com aquilo que vai ser a nossa flexibilidade em arranjar parceiros. Recursos financeiros, de facto, Beira é terra de negócio, Beira, eu lembro-me que aqui existe uma zona que se chama zona industrial, um parque industrial muito invejável, vamos criar condições de parceria e abrirmos portas para as empresas pequenas e grandes da Beira, tenham financiamentos com base nos nossos amigos, não sendo diretamente a competência do município, mas dentro daquilo que vão ser os nossos esforços no âmbito da parceria econômica, parceria financeira, vamos encontrar formas que essas empresas comecem a produzir, gerem rendimento e todos sejam obrigados a pagar em função daquilo que são as regras, porque essa história de existir empresas de padrasto, empresas de pai, não pode haver. Quem está na Beira, se o sócio é um camarada, se o PCA é um membro não sei de que comitê, a verdade é que o que deve ser feito, todos devem cumprir com as suas obrigações, porque o município sobrevive tendo recursos financeiros. Vamos ser implacáveis dentro do sistema financeiro, para eu não ser repetitivo, senão Nhambui há de dizer que sempre ataca, mas vamos ser implacáveis naquilo que é a corrupção, aquilo que é burocracia interna, aquilo que vai ser uma forma mais flexível e inteligente de angariar fundos. Vamos também criar formas de facilitar o setor privado dentro das autarquias, naquilo que vão ser as suas taxas, e vamos fazer uma revisão muito pontual. Muito obrigado. Obrigado nós, obrigado aos três pela participação aqui no debate eleitoral. Espero que o caro telespectador, munícipe da cidade da Beira, e não só, tenha ficado claro daquilo que são as intenções de cada um dos três, Albano Cariz, Geraldo Carvalho e também Helena Rego, que representa a Associação dos Deficientes de Moçambique, em relação aos próximos 5 anos. As eleições, essas, vão ter lugar no próximo dia 11 de outubro de 2023. O quinquênio é 2024-2028. É momento de irmos a um brevíssimo intervalo. Voltamos. A seguir é para fazer uma análise em relação ao debate a que acabamos de assistir agora. Estaremos com Samuel Simango e Wilker Dias. São ambos comentadores, um residente, o outro frequente do Noite Informativa, que normalmente acontece neste espaço, e que, sendo residentes da cidade da Beira, vão fazer a análise daquilo que viram e aquilo que até esperavam ver neste debate. Até já, um brevíssimo intervalo, não saia daí.